Olá pessoal, tudo bem? Carlos Pinheiro, poeta, escritor, membro da Academia Guaçuna de Letras, ambientalista, criador de conteúdos virtuais, digitais e ativista étnico-racial, por enquanto. Eu não estou na região hoje da feira noturna porque eu decidi fazer uma alimentação diferente. Estou numa pizzaria e como já está tudo aqui, eu falei assim, aproveitar um pouco o conforto para poder fazer essa live. Para quem me conhece e também para quem está chegando agora, eu sou uma pessoa que mora no interior de Mogi Guaçu, uma cidade aí que tem mais de 150 mil habitantes e uma cidade que felizmente oferecem algumas oportunidades de lazer, diversão e cultura. E nós temos, por exemplo, uma feira noturna, não sei como é no resto do país, mas no entorno da minha região, existe uma feira gastronômica. Então, essa feira aqui, não espere vir a chegar a comprar batata, comprar cebola, comprar uma alface que você não vai encontrar aqui. Na feira que fica na Avenida Clara, Lange Bueno, bem na região que funcionava antigamente o antigo batalhão, o 26º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e que fica perto da Secretaria de Assistência Social de Mogi Guaçu, e também no local onde está o batalhão, está funcionando o batalhão da GCM. E, aliás, hoje teve, né, a formatura dos novos guardas municipais no Iguaçu. Tinha realizado um concurso aí alguns anos atrás. Parece que alguém contestou o concurso e aí entrou na justiça esse concurso e não puderam chamar os guardas e até que chegou, acho que na última instância da justiça, e a prefeitura ganhou a possibilidade de continuar o processo de seleção e inclusive eu estava de folga de manhã e eu sem querer fui fazer uma outra coisa que era uma reunião com o secretário de Cultura e Turismo. Nos últimos meses houve uma junção da secretaria, não sei como vai ser tudo junto daqui para frente ou vai ser momentaneamente um acúmulo de cargo pelo secretário de Turismo que assumiu o cargo também de secretário de Cultura. E lá estavam o pessoal da guarda, o comandante, o secretário de segurança, o prefeito, o vice-prefeito, a doutora Judite e outras autoridades, inclusive também estava o vereador Batatinha. Então eu vi que estava lotado no teatro lá, não tinha nem como eu fazer uma andança lá dentro, tirar alguma foto, porque estava abarrotado. Então, sejam bem-vindos aí, os novos GCMs. Logicamente que isso trará uma sensação efetiva de segurança na cidade, porque você vai ter pessoas treinadas, motivadas e vai ter uma quantidade maior de agentes policiais trabalhando na cidade. Então, com certeza, a gente vai ter uma mudança muito importante na sensação de segurança aqui em Mogi Guaçu. E
essa semana, terceira semana do mês, para quem está acompanhando meus conteúdos, eu costumo mesclar alguns conhecimentos e eu vou lembrando, pessoal, que esse mês é o mês do deus da guerra, né? O mês do deus Marte. E dessa forma, eu acho que pode ser alguma coisa meio que espiritual que está mostrando aí que o mundo está em polvorosa, não é à toa. Existem forças superiores aí que estão agindo agora e essas forças estão mexendo em muitas estruturas. Eu estava até pensando tudo que eu estudei até agora. Eu estava na escola há pouco tempo atrás e lá na escola você aprendia as aulas de história, todo o processo lá do homem lá atrás das cavernas que brigava para sobreviver, porque lá atrás no início tinha os dinossauros e os dinossauros eram os comedores de carne humana. Então eles viviam predando o homem em todos os seus momentos de vida. E é aquela dificuldade, então, do ser humano poder sair na rua, na época não era rua, mas sair pela mata, sem ter medo de ser engolido por um tiranossauro rex. Aí depois você passa a viver épocas, né, das conquistas, das grandes civilizações, e aí aquelas guerras por luta de território, aí você estuda a história da Grécia, os heróis gregos, a guerra de Troia, e depois você vem mais para frente, né? De repente você ouve falar da guerra do Paraguai, que é uma guerra do Brasil, e Brasil, Argentina e Paraguai enfrentaram, um tentando conquistar o território do outro, e de repente a gente vê o mundo de novo tendo bombas, foguetes, drones, ou seja, um monte de tecnologia que foi criada recentemente está sendo testada na guerra, e isso ajuda muitos países, porque com certeza tudo isso daí está virando objeto de estudo, as empresas estão aperfeiçoando tudo isso daí. Pode ser que venha coisas boas dessa questão da guerra, porque nem tudo é só negativo, mas existe aí, né, conflitos, como o pessoal está vendo. Se você corta o petróleo, o que pode mexer? Não só o carro ou o busão que você usa para trabalhar, mas até a questão do alimento, porque o fertilizante também é um derivado desses produtos que vêm do petróleo. Ou seja, nós poderemos sofrer alguns impactos. Não sei se de repente essa guerra acaba ou as questões vão para uma certa situação que resolva de uma tal maneira que ninguém sabe ainda, mas vai ser resolvida pela força do acaso. De repente, forças que a gente nem imagina que existam, apareçam aí e vão ser importantes no desfecho da coisa. Se lá na Grécia Antiga tinha os deuses, né, que observavam os homens guerreando, e tinha um momento que Zeus falava que eram os troianos que tinham que vencer aquele momento da batalha, e aí de repente entra o deus Apolo, apoia um outro grupo, aí o outro grupo é que ganha, entendeu? Então seria mais ou menos essas ideias que a gente ouve falar lá da história, né, e também da mitologia, que essas guerras antigas, por exemplo, eram um pouco de videogame dos deuses, né? Então não tem os videogames onde tem aqueles monstrinhos lá, ou aqueles personagens que
vão agindo conforme a gente vai apertando ou vai tocando no dedo. Então, pode-se pensar que nós, quando estamos em guerra, estaríamos sendo o videogame dos deuses. Os personagens que estão ali e que de repente um deus ou uma deusa decide lá que é a vez dela ou dele jogar, e aí ele fala, não, agora eu quero que tal país ganhe, ou então tal país faça alguma coisa, e assim vai até que Zeus apareça, e Zeus determina então que aquele grupo vai perder, e aquele grupo vai ser o vencedor. Então parece-me que ainda não está nesse movimento ainda, porque eu, por exemplo, eu sempre vi falar de Dubai. Eu falei assim, nossa, quem sabe um dia eu vou visitar essas cidades, porque essas cidades estão sendo construídas como um paraíso na Terra. E de repente você vê que está sendo hoje um pedaço do inferno, infelizmente, porque está ali no meio, está ali no quintal daqueles países que estão em guerra, e o pessoal, às vezes um apoia o outro lá fora, aí o outro vizinho apoia um outro lá fora, e aí vira aquele pardieiro, vira aquele pardieiro. E nós aqui, que estamos aqui, eu, por exemplo, estou na pizzaria hoje, com certeza vou estar pagando o produto que eu comi daqui uns dias mais caro. Vai estar um pouco mais caro e de repente pode ser que se eu comia 3 pedaços de pizza, eu vou ter que começar de repente a comer um pedaço, porque senão meu orçamento vai estar todo comprometido. Então tem todas essas questões aí que o Brasil, e é um país que até então não tem entrado em conflitos, ele sofre, não tem como não sofrer. É aquela história, não tem como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Nem que não seja você que vai quebrar os ovos, mas alguém quebra e de repente você nem vai ficar com a casca do ovo. Não vão te dar nem a casca. Então a gente não sabe, eu não sei, será que o Brasil vai pegar a pior parte? Mesmo não tendo entrado em nada ali, não ter feito nada, não ter jogado uma bomba, mas quem vai se ferrar? Será que nós seremos um dos grupos que vai perder? Porque às vezes é aquela história, né? Tem gente que faz e que outros pagam. Então tem tanta coisa que eu fiquei pensando esses dias, mas como a gente está no mês de março, né, mês da guerra, é momento para se pensar, né, se conectar com essas energias violentas que nós temos e que depois vai vir aí o resto do ano. Se a gente, eu fico pensando que se eu só me estropiar, não vou passar tranquilo o resto do ano e também não vou administrar o gás. Né? De repente o gás acabou, perdi minhas energias e eu estou querendo fazer coisas. E para fazer essas coisas, por exemplo, eu pude, hoje, no momento de folga, conversar com o secretário de Cultura e a equipe dele, com você também, com o Rodrigo Peguim, que é o secretário adjunto dele, e tivemos um momento assim, de bastante conversa produtiva. Eu senti que eu falei tudo que eu queria conversar sobre as coisas que eu faço, por exemplo, conversando sobre essa questão dos conteúdos que eu coloco aqui nas redes sociais, por exemplo, essa live. E sempre eu tento trazer coisas com fundamentos, nada de trazer coisas assim que não sejam balelas, porque não adianta nada perder tempo aqui falando um monte de besteira para você, porque eu não ganho nada. Apesar que tem gente que ganha bastante dinheiro falando besteira, e eu que estou falando aqui coisa interessante, talvez não vai ter muita visibilidade, porque
As redes sociais ela tem uma forma de agir diferente. As pessoas geralmente elas trabalham na questão do engajamento e não na melhoria da, do ser humano, a melhoria dela própria ou ajudar o próximo. Ela está querendo ver qual é o assunto que dá mais polêmica e ela investe o seu conteúdo ali. E sendo polêmico, um vai passar para o outro, que vai passar para o outro, e o outro vai passar para o outro. Então, por exemplo, um conteúdo que não seja polêmico, de repente é um, dois, e às vezes ninguém assistiu um vídeo bom que alguém tenha feito, porque não trata de assuntos negativos. Geralmente, os assuntos negativos é que geram esse engajamento. Mas é aquela história que eu falo para as pessoas. Estou aqui, estou conversando, eu tenho uma vida artística bastante intensa, e quando eu vim para as mídias sociais, eu vi uma necessidade de fazer isso, de trazer alguma coisa para o meu público, para os meus seguidores, um pouco mais da minha arte, para não ficar só presa aqui no Juguaçu. Não que isso seja horroroso, mas se antigamente se fazia isso, centrando as suas energias muito no livro, ou virar um jornalista, hoje você pode fazer usando as mídias sociais. Entendeu? Então, gente, eu tive essa conversa, recebi bastante apoio, apresentei algumas coisas que já estou encaminhando. Então, certamente, eu vou estar praticando com vocês um pouco da Jack Terapia. O que é Jack Terapia? É aquilo que o nosso bandido falava, né? Vamos por partes. Aquele cara lá fez aquelas coisas malignas, mas vamos tentar tirar aí alguma coisa de forma poética, irônica. E é essa questão de hoje eu comento, eu vou trabalhar, vou aperfeiçoar, vou conversar com outras pessoas e até que eu venha uma hora aqui para anunciar para vocês um projeto novo. Certamente muitas coisas podem acontecer e com essa conversa eu também vou poder transferir algumas coisas para a Secretaria de Cultura, porque tem coisas que eu ainda não sei completamente e eu tendo essa noção, vou conversar com eles e depois a gente vai estar divulgando aí aos poucos, mas divulgando coisas com base, com fundamento, com questões de citação acadêmica, se necessário, tem que ter uma prova, tem que ter um mapa, tem que ter um documento, para não ficar vendendo coisa aí que não tem nada que seja verdadeiro e só prejudica a população e perda de dinheiro, perda de tempo. Isso eu não quero. Amanhã eu vou participar do lançamento do livro da minha amiga Patrícia Okiuchi. Ela vai lançar um livro a partir das 9 horas lá no Centro Cultural. E eu não lembro o nome do livro agora. Até tinha deixado aqui um lembrete, mas ele não está aqui agora no momento. Quem puder, quem tiver interesse, vai ser um livro infantil. E é interessante que a Patrícia, ela também é uma multi-artista, multiprofissional, ela é psicóloga, ela também é poetisa. Quem acompanha os meus conteúdos no YouTube ou aqui no Face já ouviu falar dela, eu já a entrevistei várias vezes. E amanhã vou ter
esse prazer de assistir e acompanhar mais um lançamento de livro. No final do ano passado, teve o lançamento do livro do meu amigo Emerson Costa, também quem quiser que enfim, esse livro, que é o multiplicador de sonhos e oportunidades. Pode dar uma pesquisada aqui na biblioteca do Face. Tem também esse material no YouTube e no Instagram. Então, lá você vai poder entender um pouco do trabalho do Emerson Costa. E depois, amanhã, ainda tem uma reunião da Academia Guaçana de Letras. A Academia Guaçana de Letras tem uma reunião mensal e vai ser justamente amanhã. E amanhã, eu acho que quem é de Mogi Guaçu, Chivager, Itapira, Pinhal, se quiser, já vem para Mogi Guaçu já de manhã, porque tem esse lançamento do livro da Patrícia, que vai terminar por volta aí de meio-dia, por exemplo. Só que a partir de meio-dia vai ter a Feira Mística. E a Feira Mística é um evento que foi criado aqui no Iguaçu nos últimos 5 anos. E a cada ano essa feira tem demonstrado um aperfeiçoamento. Então, quem quer melhorar um pouquinho seu estresse, quer procurar alguma terapia, quer conversar com alguma pessoa que faz algum trabalho espiritual ou espiritualista, vá também participar dessa feira. Então amanhã eu praticamente vou estar lá de cabo a rabo no Centro Cultural de Mogi Guaçu, porque tem 3 atividades que eu vou participar. Sendo que quem não faz parte da academia, que é uma pessoa comum, como a maioria de vocês, podem participar do lançamento do livro da Patrícia, que é uma história de um ursinho que superou a depressão. Então, esse é o mote do livro, e é um livro também que ele é ilustrado. E também tem a Feira Mística. Aí, gente, eu tenho que comentar uma coisa assim, maravilhosa que aconteceu comigo também. Muita gente está ouvindo sempre falar que eu sou ambientalista, e eu sou aquele ambientalista lá da roça. Aquela pessoa que viveu na zona rural, criou seu porco, a sua galinha, carpinou seu café, carpinou seu feijão, seu arroz, debulhou milho no paiol. Então, aquele caipira mesmo. Eu vivi esse mundo. E esse mundo acabou depois se transformando em outras formas de manifestação, inclusive manifestação artística. E eu tenho outras pessoas que também são artistas e ambientalistas. São pessoas que têm a capacidade também de criar conteúdos diversos. E uns dias atrás aí, eu conversei com a minha amiga chamada Fon Silva, que é um nome artístico, né, da minha amiga de Batatais. Ela é uma artista popular. Tem até o nome desse termo. Eu vou ver se eu lembro o nome depois. Agora não vou lembrar, mas eu vou deixar. Eu vou comentando depois se eu lembrar o nome desse tipo de artista. Naif, uma palavra acho que francesa ou alemã, né? Que eu não sabia. E eu fiz uma live com ela e
o Reinaldo, nós convidamos a Com Silva de Batatais e ela explicou o que é arte naif. E ela mandou um WhatsApp com uma mensagem explicando que um cachorrinho dela estava precisando fazer uma cirurgia e ela fez então um quadrinho de São Francisco e estava fazendo a rifa desse quadrinho e ela falou, olha, você quer comprar alguns números e participar dessa rifa? Eu falei, eu vou comprar 2 números. Eu vi lá os números que estavam sobrando e mandei o dinheiro, né, por Pix. Aí eu sei que segunda-feira, já de manhã, eu abri lá meu WhatsApp e não é que ela mandou a mensagem falando que eu ganhei essa obra artística do São Francisco. Eu fiquei muito feliz, muitíssimo feliz. Falei, nossa, comecei uma semana maravilhosa. Né? Falei, gente, que coisa! E recentemente eu ouvi falar que a Igreja Católica está fazendo a exposição das relíquias do São Francisco. E é uma coisa que só foi feito agora, 800 anos depois. E eu falei, nossa senhora, e agora, hein? Eu estou vendo que o patrono dos ambientalistas, que é um dos meus protetores, está em exposição lá em Roma. E eu falei, gente, se eu tivesse dinheiro hoje para poder viajar e ver essas relíquias, eu ia, eu estaria lá. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, olha, se tivesse um bom dinheiro aí, pudesse lá visitar, conhecer, eu iria conhecer o São Francisco. E de repente, dias depois, acontece essa história. E aí a minha amiga até ficou bastante emocionada, ela ficou muito feliz, né? Ela ficou muito contente, porque ela falou assim, que ela também viveu, né, um tempo da vida dela numa missão religiosa também de São Francisco. Ela chegou até a um cargo lá muito interessante e ela falou assim, eu acho que as imagens religiosas de São Francisco e Nossa Senhora Aparecida são as duas que eu mais pintei na vida. Aí agora eu não recebi porque ela vai estar viajando de viagem nos próximos dias. E quando ela voltar dessa viagem, ela vai encaminhar para mim. E aí eu vou estar mostrando para vocês essa imagem maravilhosa que eu ganhei. Não sei se eu vou lá para Roma, né? Eu posso dizer que sim, que não. De repente vai que a força do acaso aí permita. É uma pena que tá esse negócio de guerra aí, você não sabe se um abençoado de início vai disparar lá não sei na onde, você não sabe se aquele negócio está circulando aí no céu, né? Então é duro até você pensar em viajar nesses momentos do mês da guerra, né? Triste, triste, triste. Nossa, eu acho que falei tanta coisa, acho que essa semana foi tão intensa, tanta coisa aconteceu que eu precisava expor, né? Precisava esvaziar tanta coisa. E, graças a Deus, coisas boas. Acho que aqui hoje eu não reclamei de nada, não xinguei nada. Só trouxe coisas que eu vi de positivo e de repente é isso mesmo, né? É isso mesmo, é o que tem para hoje, graças a Deus, o que tem para hoje é coisas boas, não coisas ruins. Então, pessoal, queira deixar aí seu like e compartilha, indique para pessoas que de repente têm interesse
sobre esse tipo de conteúdo. Visite aqui os conteúdos, tem muitas fotografias, eu tenho feito coisas, vários registros fotográficos sobre o Rio Mogi Guaçu, eu tenho feito vários registros audiovisuais sobre o Rio Mogi Guaçu e vou continuar fazendo coisas que mostrem as coisas que eu acho lindo. Muita gente às vezes quer que eu só fale de desgraça aqui. Tem gente que não entende que eu não estou aqui na internet para ficar falando de coisa negativa, de xingar um político, de apontar só uma coisa ruim e ficar batendo na tecla. Eu sou artista. Então, eu sei que tem coisas certas e coisas erradas. E quando eu vejo que eu posso fazer alguma coisa, às vezes eu fiz e não denunciei para ninguém que eu fui conversar com o secretário, que eu fui conversar com o subsecretário e assim por diante, porque eu sou formado na área, né? Então, assim, eu sou administrador público de formação, então tem coisas que se eu vejo, se eu puder dar uma opinião, uma sugestão, eu vou direto lá no local, vou direto marco um horário com o responsável e vou explicar o que eu imagino que seria a solução para aquela situação. Se aceitarem, ótimo. Se não aceitarem também, pelo menos eu fiz. E é aquela coisa que eu falo para mim. Tem coisa que se não deu certo, não fez, vai virar livro. Eu vou estar anotando tudo bonitinho, tem todos os prints aqui, e depois transformo em um livro lá no futuro e vou explicando melhor algumas coisas que não foram acatadas, não foram estudadas, depois que eu peguei e apontei possíveis soluções. E aí é paciência também, né? Um beijo, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.